Saúdo a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Quero convidar a todos neste momento para nos dirigirmos a Deus em oração. Aqueles que aqui estão, convido a se colocarem de pé neste momento para que juntos possamos orar. Os nossos irmãos que estão em seus lares nos acompanhando, que também possam curvar sua fronte e juntos vamos falar com o Senhor neste momento. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos nesta noite por esta oportunidade de nos reunirmos na tua casa para juntos cultuarmos a ti, adorarmos o teu santo nome, bendizermos ao Senhor nesta noite. Chegamos, ó Pai, diante da tua presença para prestar o nosso culto a ti, o nosso louvor, a nossa adoração, pois reconhecemos que toda honra, toda glória, toda exaltação pertence ao Senhor. Ó Deus querido, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, que o teu Espírito Santo venha nos orientar, e que nesta noite, ó Pai, possamos nós sermos fortalecidos, edificados, consolados por tua palavra, que a tua mensagem venha ao nosso coração, e tudo o que fizermos aqui nesta noite é para louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós a ti oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Nossa banda louvando o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não
Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus, e agora com a palavra, nosso pastor. Amém? Glória a Jesus. Amados, os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 16, o versículo 17 e o versículo de número 18. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nesta noite nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos a Ti por estarmos na Tua casa, agradecidos a Ti pelo privilégio de louvarmos o Teu nome e bendizermos o Teu santo nome. Nesta noite, meu Senhor, quando lemos a Tua palavra, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos dar compreensão, entendimento, que o Teu Espírito Santo nos traga a iluminação da Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós a Ti oramos e assim somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, hoje nós vamos continuar aqui a nossa meditação na palavra do Senhor, no Sermão do Monte. E a partir da próxima semana teremos algumas alterações, visto que foi nos concedido, a oportunidade de termos aqui no templo cerca de 30 pessoas, para que possamos assim cultuar ao Senhor. Então, a partir da próxima semana, nós faremos algumas alterações, retornaremos à nossa fórmula, de culto da qual tínhamos antes. Às quartas-feiras e às sextas-feiras, os grupos, tanto das nossas irmãs como dos nossos irmãos, que estarão apresentando, estarão aqui ofertando este culto a Deus. E também aos domingos nós teremos em 2 horários. Na parte da manhã nós continuaremos estudando a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Apocalipse, e no domingo pela manhã, não a partir deste, mas a partir do próximo domingo. Este domingo é dia 2, não é isso? No próximo domingo, dia 9, então, nós retornaremos aqui à escola bíblica, na parte da manhã, e daremos continuidade ao estudo do Apocalipse. E no domingo à noite também estaremos aqui cultuando ao Senhor e estaremos aqui meditando na palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso estudo no Sermão do Monte. Assim que encerrarmos ambos, veremos depois como vamos prosseguir na nossa meditação, outros estudos, da palavra do Senhor. Tá bem? Então, somente no domingo, a partir da próxima semana, nós teremos aqui a nossa transmissão das nossas lives, tanto pela manhã como à noite, visto que principalmente aos domingos não tem como estarmos todos juntos aqui no mesmo horário, Então, pois ultrapassa o número
de 30 pessoas. Então faremos assim 2 horários, um estudo na parte da manhã e depois um estudo também à noite, e ambos serão transmitidos, né, pelo Facebook. Depois o nosso vídeo também sobe para o YouTube. Peço que os irmãos estejam atentos para que juntos possamos estarmos participando e ativos aqui em todos os trabalhos da igreja, em todos os cultos que oferecemos ao nosso Deus. Irmãos, hoje nós lemos este texto, dando continuidade ao Sermão do Monte, e o capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo de número 18, fala a respeito de 3 práticas religiosas, e que estas 3 práticas, elas não devem faltar na vida do cristão. Só que nós devemos fazer a coisa certa, da maneira certa. O que nós queremos dizer com isto? Dar esmolas ou ajudar alguém, cooperar com alguém, isto deve ser feito por um cristão? Sim. Só que isto não pode ser feito com o intuito de nós anunciarmos aquilo que nós estamos fazendo. Para nós fazermos isto, a maneira correta de nós fazermos isto é nós fazermos e não tocarmos trombeta, como se diz. Nós ajudarmos alguém, mas não sairmos falando para os outros que nós ajudamos alguém. Porque se assim fizermos, nós estamos fazendo a coisa certa da maneira errada. E o que implica isto? A pessoa que recebeu ajuda, ela vai desfrutar daquela ajuda. A pessoa que recebeu aquela ajuda, de repente, ela nem vai se importar de que alguém falou que ajudou ela. Mas aquele que ajudou, aquele que fez, diante de Deus, ele não terá a recompensa do Senhor. E por que ele não terá a recompensa do Senhor? Porque ele já recebeu a glória dos homens. A mesma coisa, a oração, nós tratamos aqui há alguns dias, falando a respeito da oração. A oração, ela tem este mesmo princípio. Todos nós devemos orar, mas todos nós devemos orar e buscar ao Senhor de maneira que o Senhor se agrade de nós, e não que os homens fiquem sabendo que nós oramos, não que os homens vejam que nós somos pessoas de oração, porque se isto acontecer, podemos até orar, podemos até ter uma vida de oração, mas a nossa recompensa, ela não virá do Senhor, porque a glória que nós buscamos, quando assim agimos, nós já recebemos esta glória. Quando as pessoas olharem para nós e dizerem, olha, fulano é uma pessoa de oração, ele ora de manhã, ele ora de tarde, ele ora de noite, ele ora pela madrugada, olha, ele ora quase que o dia todo. Já recebemos a nossa glória, se assim fizermos. E o Senhor então diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orarmos ao Senhor em secreto, e o nosso Deus, aquele que vê todas as coisas, aquele que contempla o oculto, Ele nos recompensará. Ele receberá a nossa oração, e naquilo que nós pedimos a Ele, segundo a vontade dEle, Ele é poderoso para nos responder. E segundo então a vontade dEle, Ele irá nos responder. A mesma coisa acontece quanto ao jejum. E aqui os hipócritas, os escribas, os fariseus, eles tanto as esmolas, como as orações e também os jejuns, eles tinham isto como prática, como regra na vida deles.
Mas o Senhor estava ensinando aos seus discípulos, estava falando com os seus discípulos, que a maneira com que os escribas faziam, a maneira como os fariseus faziam, o Senhor não estava recebendo nem as esmolas, nem as orações e nem os jejuns. E hoje nós temos que tomar cuidado para nós também não cairmos no mesmo erro. Nós temos que tomar cuidado para não entrarmos neste mesmo caminho, onde jejuamos e queremos demonstrar aos homens que nós estamos jejuando. E aqui, por aquilo que a palavra do Senhor, ela nos diz, eles deixavam de se cuidar, deixavam de pentear o cabelo, de lavar o rosto, deixavam de fazer a higiene pessoal, para que quando alguém olhasse para eles, dissessem: olha, hoje o senhor fulano não fez a sua higiene pessoal, isto significa que ele está de jejum. O Senhor estava dizendo: olha, se alguém age desta maneira, esta pessoa também já recebeu a sua glória, ele já teve o seu reconhecimento, o reconhecimento de que ele está em jejum. Este jejum não é para ser dirigido a Deus, para ser oferecido a Deus como uma oferta de sacrifício, mas este jejum é apenas para mostrar aos homens aquilo que alguém está fazendo, aquilo que o fariseu estava fazendo. E o jejum, assim como a oração, assim como as esmolas, devem fazer parte da vida cristã, devem fazer parte da vida daqueles que servem a Deus. E o que é jejum? O jejum bíblico é quando nós nos abstemos totalmente ou parcialmente de alguns alimentos. No caso de ser parcial, de algum alimento. No caso de total, é abster-se de todo tipo de alimento por algumas horas, né, por alguns dias, alguns momentos em que nós separamos para estarmos em consagração e falando com o nosso Senhor. Sempre digo que quando nós vamos fazer um jejum total, nós não devemos deixar de ingerir líquido, ou seja, água, para nos manter hidratado. E quando fazemos um jejum parcial, naturalmente nós não devemos tirar da nossa alimentação aquilo que nós não gostamos. Eu sempre brinco que alguém que não gosta de jiló, facilmente ele vai dizer: olha, eu fico 10 anos sem comer jiló. Claro, é a coisa mais fácil que tem, você ficar sem comer aquilo que você não gosta. Mas quando você gosta do jiló, e gosta de comer ele pelo menos uma vez por semana, se você falar que vai ficar 10 anos sem comer, aí sim você estará fazendo um sacrifício, não é? Então, é nós retirarmos da nossa alimentação, quando o jejum é parcial, retirarmos da nossa alimentação aquilo que nós gostamos. Há pessoas que gostam de doce, tiram o doce. As pessoas que gostam de tomar refrigerante, tiram o refrigerante. Não é? A pessoa que gosta de comer carne todos os dias, ele diz: olha, eu vou ficar um determinado período sem comer carne. E assim é o jejum que devemos fazer. E é sempre bom nós termos algo guardado para nós. Quando nós fazemos jejum, nós substituímos aquilo que é bom por aquilo que é melhor. Porque talvez aqui, ou daqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, talvez poucas pessoas gostem do jiló, não é verdade? São poucas pessoas que gostam. Eu particularmente gosto do jiló. Mas quando nós vamos tirar algo, seja o jiló, a carne, o doce, o refrigerante, não é? Aquelas pessoas que gostam, né, de comer um churrasco, aquele contrafilé, com aquela gordurazinha, não é verdade? Aquela picanha. E aí as pessoas vão substituir aquilo que é bom. Né? A carne é boa, o doce é bom, o jiló é bom para quem gosta, né? É bom,
o refrigerante é bom, tudo é bom naquilo que diz respeito à nossa carne. Mas quando nós falamos, olha, Senhor, eu quero jejuar, eu quero me separar, eu quero dedicar a Ti um momento de comunhão, um momento de eu estar mais perto do Senhor ainda, aproximar mais do Senhor ainda, como disse, né? Nós estamos substituindo aquilo que é bom, o alimento para o nosso corpo, por aquilo que é melhor ainda, porque se torna alimento para a nossa alma, nós termos uma maior comunhão com o Senhor. Isto é nós jejuarmos, é nos abstermos totalmente ou parcialmente de alimentos. E quando nós falamos de jejum, olha, para que nós vamos jejuar? Qual o objetivo de nós jejuarmos? Às vezes a primeira coisa que vem à nossa mente é a seguinte questão: olha, eu estou precisando de algo para a minha vida. Eu preciso que uma porta de emprego seja aberta, eu preciso ser curado de uma enfermidade, eu preciso que o meu filho, ou minha filha, ou eu mesmo, possa passar numa prova, e aí nós falamos assim, olha, então eu vou jejuar, eu vou pedir isso a Deus. Mas nós precisamos mudar o nosso conceito. Nós precisamos mudar o nosso conceito, porque na verdade, nós temos que ter como primeiro objetivo quando jejuamos, nós nos aproximarmos mais do Senhor, para nós servirmos ainda melhor o Senhor. Então, tanto a oração quanto o jejum, nós temos que mudar este conceito, que às vezes é tão arraigado ao nosso coração, à nossa cultura e às pregações que se tem às vezes sido ensinado ao longo dos anos. Oração e jejum não é para nós buscarmos as coisas de Deus, mas é para nós buscarmos a Deus. Não é para nós termos as coisas que Deus pode dar, mas é para nós termos Deus na nossa vida, é para nós termos a presença do Senhor na nossa vida, não é para nós atrairmos as bênçãos de Deus, mas é para nós nos aproximarmos ainda mais do nosso Senhor. Então, para que isto ocorra, é necessário nós nos quebrantarmos diante de Deus. Às vezes, pensamos que jejuar é o simples fato de nós nos abstermos de alimento, também é um engano. É nós nos abstermos dos alimentos, mas é nós estarmos em um sentimento, em um momento em que nós vamos estar ligados com o Senhor, em oração, em louvor, em meditação da palavra. É nós separarmos um tempo, porque às vezes nós falamos, não, eu vou jejuar, vou só me abster de alimento, mas aí eu passo aqueles momentos que eu estou sem me alimentar totalmente ou parcialmente, mas eu passo aqueles momentos sem até me lembrar do Senhor, sem até me dirigir ao Senhor em oração, ou sem meditar na sua palavra. É o momento que nós temos para quebrantar o nosso coração, nós nos humilharmos diante da presença do Senhor, nós nos voltarmos para o Senhor. Livro dos Salmos, o capítulo de número 35, o versículo de número 13, livro dos Salmos, o capítulo de número 35, o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Aqui, o salmista Davi, ele está dizendo, olha, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Ou seja, Davi estava dizendo, Senhor, eu não estou com as vestimentas do rei, eu não estou com as vestes reais, mas eu estou vestido de pano de saco. Isto era um sinal de
humilhação, era um sinal de alguém que estava quebrantado. E aí ele disse: olha, a sua veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seio do Senhor. A minha oração era dirigida ao Senhor. Da mesma forma que o nosso corpo físico, a nossa carne, ela precisa de alimento, assim também a nossa alma, ela precisa de alimento. Assim também a nossa alma, ela precisa ser alimentada. E a nossa alma, ela é alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pelo jejum. É esta maneira que nós nos achegamos a Deus, que nós nos humilhamos diante da presença dEle, que nós nos voltamos para Ele, que nós nos tornamos agradáveis a Ele, quando nós chegamos com um quebrantamento de coração, nos humilhando diante da presença dEle. O Senhor vai saciando a nossa alma, o Senhor vai alimentando a nossa alma vai sendo fortalecida pelo Senhor. Deus, Ele age desta maneira, né, nos fortalecendo, nos ajudando quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos dirigimos a Ele, quando nós nos humilhamos diante da Sua presença. E em que situações nós devemos jejuar? Eu já disse aqui uma, que normalmente é a que nós mais jejuamos, ou mais somos incentivados a jejuar, ou quem sabe até já fomos ensinados a jejuar, quando nós precisamos de algo. Mas a primeira que nós colocamos aqui nesta noite é o primeiro motivo, ou um dos primeiros motivos que nós devemos jejuar, é quando nós pecamos, quando nós erramos contra Deus. Quando nós não estamos conseguindo vencer a nossa carne. E de fato nós não vamos conseguir vencer a nossa própria carne se nós não buscarmos o Senhor. Pois é o Espírito de Deus quem nos dá graça para nós vencermos o pecado. Então, se alguém acha que algum pecado na sua vida ele vai vencer por si mesmo, é engano. É engano, é somente buscando ao Senhor. E uma das maneiras de nós abatermos a nossa alma, de nós quebrantarmos a nossa alma, de nós abatermos a nossa carne, é nos apresentarmos diante de Deus, com tristeza no nosso coração, o pano de saco, vestidos de pano de saco, nos humilhando diante do Senhor. Isso não é materialmente falando, vestido de pano de saco, mas espiritualmente falando, nos apresentando assim diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, eu me humilho diante da Tua presença, estou entristecido, não por causa das circunstâncias que eu tenho vivido, mas por causa do meu próprio pecado. O Senhor Jesus, no capítulo 5 do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer: bem-aventurado os que choram, aqueles que pranteiam, por causa das calamidades que vive, das circunstâncias que vive, não, por causa dos seus pecados, porque estes serão consolados. E aqui, quando o Senhor Jesus fala a respeito do jejum, e nós trazemos para a nossa vida e aplicarmos a nossa vida, nós, quando pecamos, e o pecado nós não conseguimos vencê-lo, nós temos que clamar ao Senhor, e nós devemos orar, devemos jejuar, e pedir ao Senhor: Senhor, me fortaleça, eu quero que a minha carne seja enfraquecida, eu quero que a minha carne seja abatida, mas, Senhor, que o meu espírito seja fortalecido, para que eu possa vencer, para que eu possa estar diante da Tua presença. Sabe, quando nós afligimos a nossa carne, nós estamos mostrando ao Senhor: Senhor, eu estou arrependido, eu quero mudança de vida, eu quero que o Senhor me dê condições de eu vencer este pecado, de eu vencer esta tentação que todas as vezes que vem,
eu caio nessa tentação. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, porque eu não quero pecar, mas eu quero ser agradável a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero fazer o Teu querer. Então, quando pecamos, em tempos de angústias, por causa de calamidades, hoje nós vivemos num tempo em que nós vivemos uma calamidade, uma questão de saúde, que nós, como servos do Senhor, nós não só podemos, mas como também devemos pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia de tantas nações que têm sofrido as mesmas consequências desta calamidade, desta enfermidade que tem se espalhado a cada dia. Nós podemos pedir: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Se é pecado, tenha misericórdia, Senhor, nos perdoa, e que o Senhor possa nos dar saúde, que o Senhor venha nos livrar. Em tempos de angústia, por causa dos inimigos, também é tempo de nós jejuarmos. Nos faz lembrar do rei Josafá, quando ele se viu cercado pelo exército inimigo, e ele olhou e disse: Senhor, nós não temos força para vencer este exército, nós não temos condições de lutar contra este exército. E diz a palavra do Senhor que o coração de Josafá ficou apertado, ele ficou temeroso diante daquele grande exército, mas ele fez a única coisa que ele podia fazer. Não só ele, mas juntamente com toda a nação, ele se colocou em oração e jejum diante do Senhor. E ele chegou no final da sua oração, já encerrando a sua oração, ele começa então a falar: Senhor, olha, nós não sabemos o que fazer diante desse exército, nós não podemos fazer nada, mas todavia, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa esperança está posta em Ti, e diante de circunstâncias adversas na nossa vida, também podemos e devemos fazer a mesma coisa. Jejum, também com ações de graça, por bênçãos concedidas. Quantas das vezes nós somos ingratos para com Deus? Somos capazes de dobrar o nosso joelho e fazermos uma oração pedindo socorro ao Senhor. Mas quando o socorro vem, às vezes nós somos incapazes de dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado. Somos capazes de ficar, quem sabe, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem comer alguma coisa que nós gostamos, pedindo socorro ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, mas às vezes somos incapazes de ficarmos 1 semana sem comer algo, tão somente para dizer: Senhor, essa semana o meu jejum é tão somente de gratidão a Ti, é tão somente ações de graça ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem me concedido, porque eu sei que não sou merecedor. Não é a minha oração, não é o meu jejum, mas são as Tuas misericórdias para com a minha vida. Portanto, que tenhamos nós este sentimento também no nosso coração. Olha, Senhor, eu quero um jejum, vou fazer um jejum, Senhor, tão somente para Te agradecer. Não é para Te pedir perdão, não é para Te pedir socorro por causa de calamidade, por causa de inimigo, não é nada, Senhor. Eu só quero Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Jejuar porque nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos de resistência espiritual. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 9, o versículo de número 28. E o versículo de número 29 é o final do relato
do jovem lunático, né, que é onde é o relato a respeito do jovem lunático, quando aquele pai foi até o Senhor Jesus, foi até os discípulos de Jesus e não puderam expulsar o demônio que estava na vida daquele jovem. E aquele homem então chega diante do Senhor e Jesus expulsa o demônio da vida daquele jovem. E logo após este fato, os discípulos do Senhor chegam até o Senhor Jesus em uma casa, na casa de um dos seus discípulos, e eles aproveitam aquele momento que estavam a sós com Jesus e perguntam ao Senhor: Senhor, por que nós não podemos expulsar este demônio? Por que nós não podemos libertar aquele jovem da opressão maligna? E o Senhor responde, né? Aqui o versículo 28 e 29, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus resulta em uma vida cheio da autoridade do Espírito de Deus. Sabe, nós não oramos e jejuamos para expulsar o demônio. Nós oramos e jejuamos para ter comunhão com Deus. E o homem que tem comunhão com Deus, ele tem a autoridade do Espírito de Deus na sua vida. E quando ele ordena que o espírito maligno sai, aquele espírito vai sair. Porque a autoridade com que ele fala não é a autoridade de si mesmo, mas é a autoridade vinda de Deus. E é isto que exatamente faltava aos discípulos do Senhor naqueles dias, né, em que ocorreu este fato. Nós também devemos jejuar, porque nós precisamos entender uma coisa. Nós vivemos num mundo em que nós nos achamos autossuficientes, principalmente quando as coisas estão dando certas para nós. Fala a verdade, estamos com saúde, estamos no emprego bom, a nossa conta bancária está recheada, né? O carro que temos na garagem é como se diz, é um carro de luxo, e estamos conquistando tudo aquilo que nós queremos. Nós começamos a nos sentir autossuficientes. Mas quando nós nos voltamos para Deus, quando nós vamos jejuar, quando nós vamos falar com o Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que na verdade eu não tenho recurso nenhum. O recurso, ele vem do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender isso. Existem coisas que jamais nós vamos resolver. É somente Deus que vai resolver. Existem coisas que não é a nossa sabedoria que vai fazer com que seja resolvido, mas é a sabedoria que o Senhor vai nos dar, é que vai conduzir todas as coisas. Nós vamos agir de acordo com aquilo que Deus orienta, e assim fazendo, as coisas irão acontecer. Nós não temos força. Podemos nos lembrar aqui novamente de Josafá. Ele não tinha força. Senhor, em nós não há força, não há condição, nós não temos como. Mas aí ele fez aquilo que todos nós devemos fazer também. Se colocou a buscar o Senhor, confiando sim na ajuda e nos recursos que o Senhor dá, e não na força e no recurso que nós temos. Nós precisamos entender isso. E Jesus, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas Ele quer nos ensinar todos os dias que nós somos dependentes dEle. Por isso nós temos que orar, por isso nós temos que jejuar. As nossas necessidades, irmãos, Ele sabe. Antes da oração que nós vamos fazer ao Senhor subir aos nossos lábios, Ele sabe exatamente a nossa oração, o que nós vamos pedir. E por que então Ele quer? Porque Ele quer ter comunhão conosco,
ou melhor, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, e para isso nós precisamos da oração e do jejum, não é Ele que precisa. Ele quer que nós tenhamos sempre este entendimento que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, e nós precisamos entender isto. Como disse, às vezes nós nos sentimos autossuficientes, nós nos sentimos de uma maneira que nós somos superiores, nós somos fortes, nós podemos fazer, e não é isso. Na realidade, nós somos, a cada dia que se passa, todo o tempo que nós vivermos na face desta terra, nós somos dependentes do Senhor. E esta era uma prática dos judeus, esta era uma prática dos fariseus, e esta também deve ser uma prática nossa. Nós só não podemos agir, só não podemos fazer como eles faziam. Nos faz lembrar da oração do fariseu e do publicano, quando subiram ambos ao templo para orar. E diz a palavra do Senhor que o fariseu, ele orava: Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores. E foi lá citando: eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana. Na lei era-se exigido, que se jejuasse 1 vez por semana. Ele disse: Senhor, eu faço isso 2 vezes por semana. E lá ele foi falando, enumerando as suas virtudes diante de Deus. E nós sabemos que as nossas virtudes diante de Deus, a nossa justiça diante de Deus, é como um trapo de imundícia. E o publicano nem queria erguer os seus olhos aos céus, mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Senhor então pergunta: qual destes 2 homens desceu justificado? Certamente o publicano, certamente aquele que aos olhos dos homens era o maior pecador, certamente aquele que aos olhos dos homens não era digno, mas ele chegou com humildade diante do Senhor, e o Senhor então recebeu a sua oração. Portanto, nós devemos jejuar da maneira correta, jejuar com a motivação correta, e não como os fariseus. E esta prática dos fariseus no tempo de Jesus já era uma prática antiga. Nós vamos ler Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo de número 58. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Só mostrando que o que acontecia em Israel nos dias de Jesus era a mesma coisa que acontecia em Israel no tempo de Isaías. E podemos dizer que é a mesma coisa que acontece no meio da igreja no tempo em que nós vivemos. Diz assim Isaías, capítulo 58, a partir do 1º versículo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia afligia sua alma, que inclina a cabeça como um junco se estende debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cabeça apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o esconder do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. De que maneira temos que jejuar? Nós temos que jejuar, mas temos que tomar cuidado com a motivação com que jejuamos. Nós temos que tomar cuidado com a motivação daquilo que nos leva ao jejum. Aqueles homens, no tempo de Isaías, jejuavam, mas não dava roupa àquele que estava nu, não saciava a fome daquele que estava faminto, não fazia justiça aos injustiçados. Na verdade, antes, eles faziam tudo o contrário disso, e depois jejuavam, depois clamavam ao Senhor. O Senhor disse, olha, vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir. Vocês vão gritar, mas eu não me apresentarei a vocês. Vocês irão jejuar, mas o vosso jejum não chegará a mim. Mas se vocês fizerem aquilo que deve de ser feito, então sim, vocês vão me clamar, eu vou ouvir. Quando vocês gritarem, eu direi, eis-me aqui. Que nós possamos ter este sentimento, esta motivação correta, né? Cuidado com o sentimento dos fariseus, que faziam apenas para se mostrarem, mas nós temos que fazer para agradar ao nosso Senhor. O nosso coração não pode ter um sentimento antropocêntrico, ou seja, nós como centro, né? O homem como centro, mas tem que ser um coração cristocêntrico. E um coração cristocêntrico é aquele que faz a vontade de Cristo. Um coração cristocêntrico é aquele que tem Cristo como centro da sua vida. Quando jejuamos com um sentimento correto, nós somos recompensados. Não é uma questão de negociar com Deus, mas é uma questão de sermos agradáveis a Deus. Aquele que faz e se torna agradável a Deus, o Senhor responde a sua oração, o seu jejum, porque o Senhor aprova aquilo que é feito para a glória dele. Tudo que nós fazemos para a glória dele tem a aprovação do Senhor. Mas tem que ser tudo para a glória do Senhor. A esmola que damos é para a glória do Senhor. A oração que fazemos é para a glória do Senhor. O jejum que fazemos é para a glória do Senhor. Quando assim fazemos, tem a aprovação do Senhor. E o Senhor, Ele nos responde. Para finalizarmos esta noite, nós gostaríamos de fazermos aqui algumas aplicações, ou como podemos falar, né? Podemos chegar a algumas conclusões. O jejum, ele deve fazer parte, ou ele faz parte de uma vida cristã, um exercício espiritual que nos leva à comunhão com Deus. Jejuar, como já disse, e aqui nesta conclusão repetimos,
é muito mais do que nos abstermos de alimentos, deixarmos de comer isto ou aquilo, mas é separarmos um tempo para estarmos em comunhão com o Senhor, nos quebrantando diante dEle, afligindo a nossa carne diante dEle, a nossa alma diante dEle, para que possamos nos aproximar cada dia mais dEle. O jejum, ele tem que ser acompanhado de mudança na nossa vida. Não adianta nós jejuarmos e não mudarmos a nossa vida. O Senhor não vai responder o nosso jejum. O jejum, ele não nos torna alguém merecedor de algo. Ele não é meritório. O jejum não nos faz digno de receber algo da parte do Senhor, mas serve para nos preparar a cada dia para servirmos melhor ao Senhor, para andarmos diante da presença do Senhor. O jejum deve ser feito de maneira discreta, né? Trazendo para os nossos dias aquilo que os fariseus faziam, era, como disse, né? Não faziam a sua higiene pessoal pela manhã. É como se acordássemos pela manhã e saíssemos sem pentear o nosso cabelo, sem escovar os nossos dentes, e por aí afora vai. E alguém olhar e falar: olha, ele não escovou os dentes porque ele está de jejum, né? Ele não penteou o cabelo porque ele está de jejum. Tem que ser de maneira discreta. É você e Deus. É só você e o Senhor. Também não é algo que não possa ser falado em hipótese alguma, né? Às vezes as pessoas acham que isso não pode ser falado em hipótese alguma, né? O jejum, eu não vou sair tocando trombeta. Não, irmãos, olha, hoje eu estou de jejum. Não é isso, né? Mas se você chega num lugar, alguém te oferece algo para comer, você vai negar. E se a pessoa insistir com você, você vai dizer: olha, não, obrigado, né? Eu tenho um propósito. Acabou, né? Tenho um propósito com o meu Deus. Acabou, né? Senão parece que se a gente falar que está em jejum, quebrou o jejum. Não é isso, né? Voltando lá ao que nós falamos aqui a respeito da oração, né? Quando os pietistas, logo após a reforma, eles diziam que a única oração que Deus ouvia era a oração que era feita em secreto, né? Portanto, não precisava da oração congregacional, ninguém precisava de se reunir para orar com ninguém, porque Deus só ouvia a oração em secreto. Parece que algumas pessoas acham que se alguém insistir comigo para que eu coma alguma coisa e eu falar assim: não, obrigado, é que eu estou num propósito, parece que as pessoas dizem: não, já acabou, pode comer porque o jejum já acabou. Não, também não é assim, né? É só para não tocarmos trombeta, né? Chegarmos num lugar: não, hoje eu não vou tomar café porque eu estou de jejum. Não é para isso, né? É ser discreto, mas não é impedido de falar. Isso não faz com que ninguém quebre o seu jejum, o seu propósito com Deus. E também podemos concluir que é bom que a igreja o tenha como algo necessário para que possamos nos aproximar de Deus, sempre pedindo a Deus que nos livre de nos sentirmos superiores uns aos outros quando jejuamos. Senão, às vezes, nós fazemos como aquele fariseu, né? Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou melhor do que o publicano. Não, isso não nos torna melhor. Pode nos tornar homens com mais comunhão com Deus. As irmãs, mulheres com mais comunhão com Deus, mas não as torna melhores do que ninguém. Somos todos dependentes de Deus da mesma maneira. É exatamente quando entendemos isso que nós vamos orar, que nós vamos jejuar. Ainda mais, né? Pedindo: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, sê tu comigo, né? Vivendo uma vida em consagração diante da presença do Senhor. Que todos nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, possamos a cada dia entendermos esta necessidade, que isto é algo necessário para as nossas vidas, e que isso nos faz, cada dia mais, estarmos perto do nosso Senhor, do nosso Deus. Que Deus assim
continue nos abençoando. Nós vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos levar em paz aos nossos lares, que o Senhor venha abençoar aos nossos irmãos que também estão em seus lares, que nunca nos falte a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Bendito Deus, continuamos diante da Tua santa presença nesta noite, agradecidos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui na Tua casa, reunidos, cultuando a Ti, oferecendo a nossa adoração, oferecendo a Ti o nosso louvor. Este culto, Senhor, nós prestamos a Ti nesta noite. Pedimos que Tu possas recebê-lo e que ele possa estar sendo agradável ao Senhor, porque este é o desejo do nosso coração, ó Pai, é de sermos agradáveis a Ti, de nos apresentarmos de forma agradável a Ti. Pai, Te louvamos por Tua palavra, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue aplicando a Tua palavra à nossa vida e que possamos entender de uma vez por todas que a esmola, a oração, o jejum devem fazer parte da nossa vida, é algo intrínseco à nossa vida, e nós não podemos nos separarmos, ó Pai, destas três práticas, ó Pai, que nos são necessárias a cada dia. Deus querido, Deus amado, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te pedir, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a vivermos esta vida em santificação, esta vida em devoção ao Senhor em todo o tempo. Pai querido, também nesta noite nós queremos Te pedir, abençoa cada um dos Teus servos e servas que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia permaneça sobre a vida de cada um. Nunca falte o Teu cuidado, nunca falte a Tua provisão nas nossas vidas, pois nós somos dependentes de Ti. Te pedimos assim, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.